Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido vocês a abrir a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, Evangelho de João, capítulo de número 8. Coloque uma caneta, um marcador de Bíblia, que nós vamos fazer uma leitura compartilhada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo... João 8 e capítulo 16 de Mateus 18. A primeira leitura vai ser em Mateus. Ainda estou vendo algumas pessoas desfolhando a Bíblia. A escola dominical tem vaga, não tem, Alexandre? Seminário Adonai tem vaga. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Judas, 1º e 2 Pedro, 1º, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. É fácil gravar, são apenas 27 livros do Novo Testamento, 39 no Antigo. Quando você frequenta a escola dominical, quando você lê a Bíblia, você aprende a decorar o livro da Bíblia. João capítulo 8, leitura, vocês só acompanhem. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E eis que os escribas e fariseus trazendo-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, Rabi, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, e endireitando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não? Vai e não? Peques mais. Vai e não? Peques mais. Evangelho de Mateus, leitura compartilhada, capítulo de número 16, versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és, e sobre esta edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode se assentar. Aleluia. O tema da mensagem: rumo ao apedrejamento diante da pedra. Diga comigo: rumo ao apedrejamento diante da pedra. Aqui atrás: rumo ao apedrejamento diante da pedra. Mais uma vez: rumo ao apedrejamento diante da pedra. Irmãos, esta palavra na banda Calasubi Calabaxé. Irmão, quando eu vi o meu nome que estava aqui para pregar, eu meditando nesta palavra e trazendo essa leitura compartilhada em Mateus, esta mulher, irmão, ela estava ali sendo acusada de um crime ao qual está lá na lei de Moisés, sobre o adultério. Mas a lei de Moisés, quando era pego em adultério,
estudiosos, doutores, irmãos teólogos, não como os teólogos de hoje, muito mais sabedores das Escrituras do que eu e você. Então o que acontece? Eles, irmãos, estavam ali tentando algo contra o Senhor Jesus, algo contra o Mestre dos Mestres. Mas Jesus, irmãos, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Ele conhece, irmão, o teu pensamento, o meu pensamento. E ali Jesus, a Bíblia fala que ele estava no Monte das Oliveiras, desceu para o templo. E quando aquele homem ali, eu acredito que eles estavam arrastando aquela mulher já pelos cabelos, arrastando pelo longo percurso, e estava ali, irmão, no curso de trazer aquela mulher para o apedrejamento. Mas qual o tema da mensagem? Rumo ao apedrejamento diante da pedra. Eu pergunto nesta noite, você sabe quem é a pedra? Você sabe quem é a pedra angular? Você sabe quem é a pedra de esquina? Você sabe quem é a pedra fundamental? E ali, irmão, estava aquela mulher, sendo no percurso, sendo no caminho para ser apedrejada. Rumo ao apedrejamento diante da rocha maciça, diante da pedra angular, diante da pedra fundamental, da pedra de esquina. E o que acontece? Jesus, irmãos, ele não estava no templo. Eu acredito, porque no templo não devia ter terra. E Jesus estava ali com o seu dedo na terra, escrevendo ali na terra. E aqueles homens trouxeram aquela mulher, os escribas e os fariseus, tentando acusá-la, tentando caluniá-la, tentando incriminá-la, tentando apontar. E aí Jesus o que faz? Jesus para de escrever na terra o que estava escrevendo, olha, inclina-se para eles e fala. E ele fala, Senhor, esta mulher foi pega no ato do adultério. Jesus faz uma pergunta, um questionamento para ele. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz, irmão, lá na primeira epístola do apóstolo São João, aquele que não tem pecado, na banda cala subcalabaxéria. Irmão, quem somos nós? A Bíblia fala, irmão, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus volta a escrever. Irmão, quando Jesus continua ali escrevendo, aqueles homens saem um a um e vão todos embora. Jesus inclina-se novamente e pergunta para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? A mulher responde: todos eles foram embora. E o que Jesus responde para ela? Vai, e não peques mais. Irmãos, abriram um paralelo entre esse texto de João capítulo 8, eu lembro de João capítulo 5, quando Jesus não curou o paralítico de Betesda. Jesus falou para aquele paralítico assim, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, irmãos, quem está na prática do adultério, adultério é se envolver com alguém que não é da vida conjugal. O que acontece hoje em dia, quando você abre o jornal Dia, quando você abre o jornal Meia Hora, quando você abre o jornal do Brasil, quando você abre o jornal Povo, o que vê? Marido mata amante, amante mata marido. As páginas são sempre essas. Você liga a televisão, seja na Record, seja no SBT, o que você vê? Manchete, sempre crime passional. Não é verdade? Então, querido, Jesus fala para ela, vai e não peques mais. Jesus fazendo um paralelo à passagem de João capítulo 5, quando ele cura aquele paralítico, ele vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por quê? A pessoa no adultério, além de vir o ciúme do marido, além de vir o ciúme da esposa, enfurecido, fazendo algum ato, de repente, em consequência, sabe também o que pode acontecer? A pessoa também, quando está no ato de adultério, pode vir também uma enfermidade, que não convém nem eu falar aqui, mas eu tinha um livro lá em casa de medicina que tinha todos os tipos de enfermidade relacionados a esse crime chamado adultério. Irmãos de Jesus, irmão, quando ele fala para aquela mulher e manda ela embora, vai e não peques mais, Jesus não tolerou o pecado daquela
antídoto para aquele que peca. Jesus, irmãos, ele dá a salvação. Tanto que ele fala, vai e não peques mais. Aí, o que acontece? Eu lembro-me de Davi, o rei Davi, e lembro-me de José. Faço um paralelo entre os dois. O rei Davi era rei, mas o que acontece? Hoje tem até aí na minissérie da Rei Jacó, quem está acompanhando está vendo. Ele já desde o início bateu os olhos em quem? Em Batseba, que era a mulher de quem? De Urias, do soldado. Já mandou chamar Joabe. Olha, fala assim, ó, quem é aquela mulher? Ah, é Batseba, mulher de Urias. Vai, coloca Urias na frente da batalha e quando ele morrer, traz a notícia para mim. Interessante, irmãos, que eu faço um paralelo entre José e Davi, porque Davi sendo rei, Davi largou, irmão, a sua postura de rei, foi olhar para Batseba e cometeu o adultério. Já José, irmão, tinha tudo